E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje sobre o ser e o contraser. Eu vou explicar para vocês. Te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, para conhecer os nossos conteúdos. E eu estou refletindo sobre diversas questões, fazendo alguns estudos e passando por um momento bem complicado que tem me gerado alterações de humores constantes. Para quem me acompanha já sabe, vê os vídeos, consegue identificar que em algum momento eu estou muito triste, com muita dor, uma melancolia, uma depressão profunda. Em outros momentos eu estou mais energético, colérico, alegórico, mas é uma transição onde eu estou vivendo uma ressignificação do meu período de abstinência. Eu preciso reinventar coisas para então viver coisas novas, porque o momento que eu estou vivendo até agora, ele ficou totalmente obsoleto. Tudo que eu desenvolvi até agora não está mais funcionando. Então, eu tenho constantes pensamentos em volta ao uso como solução, ou pensamento suicida com um total desespero de existir. E é um momento que está sendo bem difícil. Então, eu tenho frequentado as reuniões de 12 passos, eu tenho conversado com companheiros, com amigos, com familiares, eu tenho pedido ajuda aos meus professores, aos meus supervisores, e eu estou melhorando. Eu estou encontrando diversas novas condições que estão favorecendo, né? Que estão me permitindo reagir. Mas ainda assim é um momento difícil. Eu venho compartilhando com vocês na esperança também de deixar aqui, sabe, uma vida muito transparente, muito honesta, mesmo que em alguns momentos eu tenha vergonha e me sinta um covarde, um fraco, mas eu sei que acima disso tudo existe uma mensagem, um propósito real que pode ser identificado por alguém, traduzido por você mesmo, e aplicado dentro da sua verdade. Então, eu identifiquei algo que eu tinha vivido há praticamente 10 anos atrás, no início da minha recuperação, em relação ao ser e o contraser. Eu não lembro, eu procurei nos meus livros, eu não lembro em qual livro eu coloquei essa passagem. Talvez tenha sido no meu primeiro livro, no 30 Anos Fudeu, ou no segundo ou no terceiro, no Ventos e Horizontes, volume 1 e volume 2. Eu passei por cima e não achei, mas de qualquer maneira eu vou trazer esse assunto porque ele é interessante e ele pode contribuir em algum momento. A ideia é mais ou menos o seguinte: o ser e o contraser. Primeiro, a gente tem que distinguir algumas coisas, né? Hoje nós temos muitos conhecimentos, ou melhor, hoje nós temos muitas informações que rapidamente encontramos no Google, mas elas são informações, elas não são conhecimentos e nem sabedoria. E uma relação muito simples para poder entender isso é pegar como uma comparação um assunto do borderline, que fica muito próximo do ser e do contraser, ou do bipolar. Eu já falei isso em outros vídeos, se você quiser saber mais, procura aí pelos títulos que talvez você encontre, ou me chama, comenta aí que a gente troca ideia sobre isso. Mas, por exemplo, você identifica alguma coisa em você, ou alguém fala alguma coisa de você, e aí você vai procurar no Google. Ou procura no Instagram, no Facebook, escuta um podcast, vê um YouTube, beleza. E aí você vai ter uma informação, tá? Uma informação curta, uma informação que se chegar muito vai ter 2 horas ali de atenção. Cara, um assunto do borderline, por exemplo. Você vai ver ali no Google, você vai ver ali em qualquer busca rápida de informação, e você vai achar que é aquilo, você vai achar que entendeu, você vai achar que descobriu. Mano, um médico passa 5 anos estudando. Ele faz residência, especialização, ele se aprofunda no aspecto psiquiátrico
ele tem na cabeceira da cama dele o DSM para estudo profundo, catalogado. Ele inicia um tratamento com você, junto com um complemento terapêutico, com tentativas de acerto e erro. Ele vai introduzindo medicamentos, tirando, complementando, ele vai conversando com o terapeuta, ele vai desenhando um trabalho, um projeto que, no mínimo, são necessários 6 meses, 4 meses, para poder identificar qual é a individualidade, a individuação, a singularidade da pessoa junto às múltiplas verdades científicas e subjetivas que possam existir, para então aquela qualificação de borderline. É um trabalho que às vezes leva 1 ano até que encaixe. Então, assim, como nós temos a pachorra de achar que imediatamente, por um vídeo no YouTube, um podcast, uma informação no Instagram, uma frase de autoajuda, uma técnica primária de um coach, de um suposto especialista, de mim mesmo, possa então definir algo. Não tem como, cara, não tem como, não caia nisso. Esse é o maior erro de tudo. Tem que investigar, tem que estudar, tem que ir a fundo, tem que duvidar, tem que, sabe, questionar até que encontre verdades possíveis, verdades, origens, soluções. Não existe nada único, tá? Não existe, não existe. A única coisa que é única é o indivíduo, e ele é participativo de uma unidade, de uma unicidade, de um coletivo. Então, assim, não tem como achar que descobriu e que entendeu, tá? E isso volta para a adicção. Aí sim, a nossa temática, os nossos temas aqui da abstinência e a dependência química. Então, o ser e o contraser, ele está numa propriedade, numa ordem, numa natureza, numa qualidade muito próxima disso, tá? E eu estou identificando em mim as relações do ser e do contraser, porque eu transito entre sentimentos e pensamentos para poder então condicionar o meu comportamento. E dentro do meu sentimento, que hoje que é o que eu estou tentando acessar, porque eu vim, na verdade, condicionando o meu sentimento através do pensamento. Mas eu não consegui acessar o meu sentimento genuíno. O meu sentimento genuíno, ele é muito sensível, ele é muito frágil, ele é muito inseguro, ele é tímido. Mesmo que eu encontre em muitos momentos força, convicções reais, até mesmo que eu consiga identificar e reconhecer coisas que são minhas, da minha persona, com entusiasmo, motivação, com dedicação, empenho, conquistas e vitórias, a minha base oriunda, ela é sensível. E aí eu transito entre o ser e o contraser. Para deixar lúdico, né, para a gente também tentar deixar uma conversa sem ser tão prolixa, pensa nos desenhos animados, né? Nós temos o desenho, a pessoa, a figura, e aí nós temos o anjinho e o diabinho, tá? Isso é muito entendido, isso é muito simples, isso é muito comum e é muito fácil de compreender. Nós temos diversos estudos que retratam isso, né? A psicanálise tem o id, o superego, nós temos diversas relações que podem complementar isso de aspecto, sabe, hormonal, neurológico, fisiológico, celular, a questão biológica, né, de organismo, porque ela vai transitando entre racionalizações e sentimentos. Então, o ser e o contraser, de uma forma bem figurativa, bem fictícia, ela retrata a seguinte compreensão. Eu tenho uma atuação que corresponde ao meu ser, tá? Porém, é como se existisse um próprio contraser que atuasse de uma maneira contrária, como se fosse um antagonista, né? E isso também é representado de diversas maneiras. Eu gosto muito de lembrar
sobre a questão alegórica, né, que existe no budismo tibetano, onde ele traduz a qualidade búdica de Sakyamuni com alguns avatares. E um deles é o Avalokiteshvara, onde ele tem os 13 Budas nele mesmo. É o Buda dos 1000 braços. E isso é interessante, porque ele mostra como dentro de nós existem vários nós. E hoje até mesmo a gente tem uma relação aí muito cinematográfica, né, com a questão do multiverso, né? Essa compreensão está começando a ficar mais acessível, mesmo que ainda de uma forma muito dramatizada, romantizada, né? Artistas conseguem viver isso de uma forma mais genuína, de todas as ordens, né? Uma dança, uma música, uma pintura, uma filosofia, um poema, uma culinária, sabe? Por que não? Uma arquitetura. Tudo, na verdade, tem um aspecto de presença empírica e subjetiva entre o ser e o contrasser. E isso faz parte da vida. E hoje o que eu estou vivendo é muito próximo de algo que eu vivi no começo da recuperação, como eu também já venho relatando aqui, porque eu estou ressignificando a minha recuperação, né? E a ótica, o prisma, a visão, vamos colocar dessa maneira, ela está associada em, antes de ter o uso do álcool e da droga, que por sinal foi ruim no começo, o meu uso de maconha ele foi delirante, paranoico, com espectros de esquizofrenia, do álcool também, eu precisei aprender a viver naquela onda para poder ficar bom, e aí entrou toda a minha propriedade de adicção e fiquei totalmente viciado. Então assim, antes de viver, eu já tinha essas sensações de ser e contra ser, e quando entrou o álcool e a droga, potencializou, né? Eu fui para uma estratosfera muito distante, e depois eu comecei a alinhar tudo isso e consegui me construir em cima de estímulos, fantasias, fetiches, crenças como se estivessem então resolvidas e esclarecidas. E ali eu fui forjando também o meu próprio ser e o meu próprio contrasser. A partir do momento que eu fiquei sem o uso de álcool e drogas, todas essas coisas voltaram, e elas sempre encontram com o aspecto da inabilidade de viver, né? Como eu também retrato aqui muitas vezes. E hoje a sensação que eu tenho é essa. As características, né, os traços da adicção, como eu também já retratei em outras vezes, milhares de vezes, que transita por todas as neuroses e todos os transtornos possíveis, em algum momento os traços eles se manifestam, ela está associada à questão do egocentrismo, então é difícil me sentir parte da vida. No fundo, eu sinto que a vida sou eu. E essa relação ela é necessária de ser entendida e trabalhada como eu sendo parte e não a vida sendo eu. Se você quiser saber mais sobre isso, também a gente pode conversar. E aí, a personalidade, né, de aspecto obsessivo e compulsivo, onde faz com que eu viva um real auto-engano, eu seja dissimulado sobre a realidade, eu não tenho discernimento sobre a vida de uma forma simples, prática. As tarefas mais simples, elas são totalmente difíceis de serem executadas, e ainda assim existe um brilho, uma sensibilidade, uma comunhão com a existência e com as pessoas muito grande. Só que o contrasser, vamos colocar dessa forma, ele é um ser destrutivo, ele é um ser que sabota a coisa boa. E muitas vezes, e aí a gente entra numa subjetividade da doença, sendo incurável, progressiva, e que tem como sua origem algo realmente destrutivo, viciante, de consumo absoluto de tudo e todos até o fim, faz com que então eu não consiga viver o meu ser
que eu identifico como tal ou como eu gostaria de mantê-lo presente, que seria um condicionamento mais ordenado, viver com mais leveza, estar atento ao presente, conseguir viver os momentos com as pessoas que eu amo, que eu gosto, sabe? Não me perder num nível de obsessão e compulsão por qualquer coisa que me distraia, que me faça fugir de uma dor ou que me leve a algum tipo de prazer, que me faça, sabe, ter que ter distrações, compensações, migrações, substituições. Então é como se o meu contracer ele tomasse a frente da minha vida e fosse destruindo tudo aquilo que eu gosto. Então é como se existisse uma batalha interna, uma guerra, uma luta infindável entre fazer as pazes com o meu contracer, porque eu não consigo ser mais forte do que ele, e eu preciso então conviver em harmonia com esse meu contracer. Existem também ditados como, por exemplo, o lobo bom e o lobo mau, né? Qual que vai se manifestar? Aquele que eu alimentar. Então eu preciso cultivar o lobo bom e deixar o lobo mau alimentado, tranquilo, quietinho no lugar dele. É basicamente isso. É um assunto totalmente subjetivo, é uma ficção, mas em algum momento isso pode fazer sentido para você. Porque quem usa álcool e droga perde um pouco a sua essência genuína. Eu já falei aqui, poxa, as pessoas que saem para se distrair, contrair, relaxar a mente, vão beber uma coisinha com os amigos, um encontro na casa de amigos, um barzinho, uma balada, etc e tal. São entretenimentos que são saudáveis, mas de alguma maneira, para a pessoa que tem a adicção, isso se transforma em algo prejudicial em algum momento, porque ela não consegue viver o ser natural. Quem se manifesta nesse momento é o contra-ser, que é destrutivo. E são esses os resquícios que ficam na natureza do adicto. Então é importante uma manutenção, um conhecimento, um desenvolvimento, sabe, pessoal entre o pensamento e o sentimento, para que tenham comportamentos, então, alinhados com o ser e não com um contra-ser. Puta papo de maluco, né, cara? Mas eu acho que alguém vai entender o que eu tô dizendo e pode funcionar para você. Porque tem funcionado para mim. Eu identifiquei novamente, né, essa presença do meu contra-ser e ele se manifesta da seguinte maneira. Em alguns momentos eu sou totalmente dominado por um desespero, uma inabilidade profunda onde eu não consigo realmente fazer nada. Hoje mesmo eu não conseguia sair da cama de tristeza, de dor, de desespero. E ali estava então o meu contraceiro. E eu me prontifico, levanto, tomo banho, tomo café, sabe? Consigo contemplar o sol, a natureza, as obrigações elas começam a ser feitas, e aí vai engatando e o ser começa a regir novamente o dia. Mas o contracer está aqui. Então eu estou em paz com ele. Eu falo, contracer, você já me perturbou muito, deixa eu seguir um pouquinho, porque eu tenho obrigações para fazer. Tem pessoas que me amam, eu amo pessoas, eu quero estar bem para elas. Poxa, dentro das minhas inabilidades e da minha qualidade destrutiva, eu também tenho qualidades construtivas, amorosas, afetuosas, práticas, dinâmicas, produtivas, e eu quero exercê-las, eu quero vivê-las, eu acredito nisso, eu gosto disso. Eu tô 10 anos sem uso de álcool e drogas. Deixa com que um pouco a vida funcione, não me bloqueie tanto de viver. Então é uma comunicação interpessoal que realmente é maluca, mas ela existe. E só vive isso quem tem esse nível de dificuldade. Então eu achei legal trazer esse tema, porque ele sempre está ligado de uma certa maneira com quem usa álcool e drogas, que se perde, né? Do tipo, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Puta, eu não acredito que eu fiquei com aquela pessoa. Caralho, meu, puta, acordei do lado dessa pessoa estranha, sabe? Ou, nossa, meu, puta, bati o carro.
nossa, gastei tudo que eu não devia, sabe? Entrei numa bad trip que eu achei que eu nunca mais fosse voltar. Então, assim, tem coisas que o álcool e a droga vão fazer com a pessoa que ela, na sua qualidade genuína, lúcida, serena, com sanidade, ela não faria. Ela não se colocaria em risco, ela não entraria num nível de exposição que fosse machucá-la. Ao invés de sair, se ela está serena, ela vai entender que é muito melhor ficar em casa e se preservar, que é melhor curtir o dia, que é melhor estar com pessoas que estão vibrando numa positividade, que, poxa, é melhor exercer o dia de trabalho, de estudo, que é muito melhor estar com uma pessoa que você ama, sabe? Vivendo um momento saudável. E essas relações, elas são dicotômicas, elas são antagônicas, elas não são complementares. Para que seja complementar, é conseguir entrar num nível de entretenimento saudável, de execuções saudáveis, onde quem está sendo regido é o ser, e não um contra-ser destrutivo, de distração, de compensação, de vício, de fuga ou de prazer desesperado. E essas coisas elas acontecem e elas são vividas nos momentos mais simples e cotidianos, como eu retratei há pouco. Levantar da cama, mal ou bem. Seguir o dia, mal ou bem. Tá com uma dificuldade? Viver a dificuldade ou deixar para depois? Ter ali um problema, tentar resolver o problema ou deixar para depois? Todos os acúmulos de qualidade negativa, eles vão fortificar o contrasser. Todos os acúmulos de qualidade positiva, eles vão fortificar o ser. Então, numa jornada de sobriedade e abstinência, onde a vida se tornou incontrolável pelas características destrutivas da adicção, da doença, é importante o cultivo de coisas boas. E o cultivo ele é diário, ele é contínuo. E a única coisa que faz com que resulte positivamente é o conhecimento de todas as naturezas do sentimento e do pensamento, que muitas vezes estarão confusos com o ser ou o contrasser. E essa figuração ela pode ajudar nesse nível de entendimento para que você vá então cultivando o seu ser real. Se o seu ser real é amoroso, afetuoso, atencioso, de bem, honesto, transparente, que quer sim ter entretenimentos saudáveis, momentos prazerosos, conseguir concluir um trabalho, manter um trabalho, um estudo, um relacionamento, sabe? Uma prática esportiva, religiosa, espiritual, não importa qual seja, se são coisas determinadas de bem e elas correspondem ao que você sente que você é, sendo você o ser, é importante cultivá-las, porque senão a nossa atenção vai estar sempre no contra-ser, que é de uma natureza destrutiva. Então é importante entender como trabalhar esses possíveis opostos, né, mesmo que sejam subjetivos, para a gente poder viver bem. Porque no final das contas, todas as pessoas só estão tentando ser felizes, sabe? Todas as pessoas só estão tentando ser amar, sabe? Ter uma vida saudável, plena. E todo mundo vai tentar de alguma forma fazer isso. E talvez as pessoas que consigam manter uma vida mais saudável, mais continuada, com mais conquistas, com mais plenitude, sejam as pessoas que cultivem o seu verdadeiro ser. Hoje, é isso que eu estou refletindo, é o que eu estou trabalhando em mim e é o que eu estou tentando, inclusive, compartilhar com vocês, para que vocês encontrem essa verdade traduzida por vocês. E é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!